Sabe, tem um lugar no Brasil que meio que foge à regra geral de estado e município. Pensa só, a capital do país, centro de tudo, mas com uma organização legal, assim, totalmente própria, é proibido por lei dividir em municípios. Como será que isso funciona na prática, né? É essa estrutura única do Distrito Federal, lá do artigo 32 da Constituição, que a gente vai desvendar hoje. E nossa bússola aqui vai ser o próprio texto da Constituição Federal. Ah, e antes da gente mergulhar fundo nisso, um lembrete rápido. Se esse tipo de análise detalhada sobre como o Brasil se organiza te interessa, considere se inscrever aqui no canal e compartilhar. Ajuda demais a levar essa informação para mais gente. Perfeito. E o artigo 32 é, digamos, a pedra fundamental para entender o DF. Ele já começa, olha só, definindo a regra básica da estrutura e como a Constituição local, que é a lei orgânica, tem que ser feita. Ótimo, vamos começar por aí então. O artigo abre com o Distrito Federal vedada a sua divisão em municípios. Essa proibição, por que ela é tão central para a gente entender o DF? Parece ir contra a lógica do resto do país, né? Não ter municípios. Essa vedação é crucial. É a base da singularidade administrativa do DF. Pensa bem, elimina um nível inteiro de governo, o municipal. Daí, todas as competências locais ficam concentradas numa única esfera. E para reger essa entidade, diferente, a Constituição manda criar uma lei orgânica. Mas o processo para criar essa lei, olha, é bem específico e rigoroso. Essa lei orgânica ela tem que ser votada na Câmara Legislativa em 2 turnos, separados. E aqui tem um detalhe importante de prazo, viu? Precisa ter um intervalo de, no mínimo, 10 dias entre um turno e outro. E para aprovar, não basta maioria simples, não. Precisa de maioria qualificada. 2/3 dos deputados distritais têm que votar a favor. Só depois disso tudo é que a própria Câmara promulga a lei. Entendi. Bem amarrado o processo. Isso já nos leva direto para o parágrafo 1º que diz: ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Aqui a coisa fica realmente diferente, né? Quer dizer que o DF acumula os poderes que normalmente são separados, é isso? Exatamente isso. O fascinante aqui é essa concentração de poder. O DF vai legislar sobre coisas que normalmente são do Estado, tipo o ICMS, né? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E, ao mesmo tempo, ele legisla sobre assuntos que são tipicamente municipais, como o ISS, o Imposto sobre Serviços, ou as regras de zoneamento urbano, uso do solo, essas coisas. Na prática, é como se ele fosse um Estado-município, uma figura híbrida mesmo, dentro da nossa federação. Essa combinação de papéis é realmente o X da questão. E como essa entidade tão única elege seus governantes? O parágrafo 2º fala disso, né? Sim, ele basicamente alinha as eleições do DF com as dos estados. Governador, vice-governador, deputados distritais, todos eleitos na mesma data das eleições gerais para governadores e deputados estaduais. Mandato de 4 anos, igualzinho. E o parágrafo ainda faz uma remissão importante. As regras para eleger o governador do DF são as mesmas do artigo 77 da Constituição. Ou seja, aquele artigo que detalha como se elege o governador de estado, incluindo a regra do 2º turno, se ninguém alcançar a maioria absoluta. Certo. E para os deputados distritais? A lógica de equiparar com os estados continua valendo. Continua, sim. O parágrafo 3º é bem direto nisso. Ele diz que tudo aquilo que o artigo 27 da Constituição define para os deputados estaduais, sabe? Número de deputados, imunidade, salário, perda de mandato, tudo isso vale igualzinho para os deputados distritais e para a Câmara Legislativa do DF. Basicamente, o status e as regras de funcionamento são espelhados. Entendido. Agora, chegamos num ponto sempre delicado: segurança pública. O parágrafo 4º, ele trata do uso das polícias e dos bombeiros. Quem, afinal, comanda essas forças no DF? A autonomia é a mesma que um estado tem nessa área? Olha, aqui está outra particularidade bem marcante do DF, que até limita um pouco a autonomia dele, se comparado aos estados. O parágrafo 4º estabelece que uma lei federal, veja bem, federal, aprovada lá no Congresso Nacional, não na Câmara Legislativa do DF. É essa lei federal que vai dizer como o governo do DF pode usar a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Isso é muito significativo, né?
Embora o governador do DF seja quem comanda essas forças no dia a dia, a organização, a estrutura e principalmente o financiamento delas vem da União. A forma como o governo local pode empregar essas forças depende dessa lei federal. Mostra um vínculo, uma dependência bem única do DF com o governo central, ainda mais numa área tão sensível como segurança. Faz sentido. Então, resumindo o que a gente viu, o DF não pode ser dividido em municípios, ponto final. Tem uma lei orgânica com um processo de criação bem específico, exigente, acumula poderes de Estado e de município, tornando-se essa figura híbrida. As eleições seguem o calendário e as regras estaduais, mas na segurança pública tem essa dependência forte de uma lei federal e do financiamento da União. É uma arquitetura constitucional realmente sem igual no Brasil. Exatamente. Uma engenharia constitucional bem particular. E isso, claro, nos deixa pensando, né? Como será que essa estrutura tão específica, essa mistura de concentrar poder local e, ao mesmo tempo, depender da União em áreas-chave como a segurança, como isso impacta o dia a dia, a vida de quem mora, trabalha ou mesmo visita o Distrito Federal? Que desafios ou talvez que vantagens podem surgir disso tudo na governança, nos serviços? Fica aí a reflexão. Uma ótima pergunta para a gente fechar essa análise do artigo 32, muito interessante mesmo. Com certeza. Até a próxima. Até mais.